Fala pessoal, tudo beleza? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto que é cercado de mitos, medos e ao mesmo tempo de muita ciência fascinante, as usinas nucleares. Quando a gente ouve falar em energia nuclear, o que vem à mente? Para muitos, a primeira imagem é a de um desastre como Chernobyl ou Fukushima, ou talvez a nuvem em formato de cogumelo de uma bomba atômica. Essas associações, embora compreensíveis, pintam um quadro muito incompleto e muitas vezes distorcido do que realmente acontece dentro dessas gigantescas estruturas. A verdade é que a tecnologia por trás delas é uma das mais complexas e poderosas que a humanidade já desenvolveu. Mas o que exatamente é uma usina nuclear? De forma bem direta, é uma instalação industrial projetada para produzir eletricidade a partir do calor. Só que, em vez de queimar carvão, gás ou óleo, como em uma usina termoelétrica convencional, ela usa o calor gerado por uma reação nuclear controlada, chamada fissão nuclear. Basicamente, átomos de um elemento pesado, como o urânio, são divididos, liberando uma quantidade colossal de energia. Essa energia aquece a água, que vira vapor. E esse vapor gira turbinas gigantes, que por sua vez acionam geradores para produzir a eletricidade que chega até a nossa casa. É um processo incrivelmente potente e eficiente. É por isso que, no vídeo de hoje, eu decidi ir além do senso comum. A gente vai desvendar alguns dos segredos e fatos mais interessantes sobre essa fonte de energia tão controversa. Então, se prepara, porque hoje você vai descobrir 5 curiosidades sobre usinas nucleares que provavelmente não sabia. A gente vai ver que elas podem ser surpreendentemente limpas em um aspecto crucial, como o combustível delas é preparado, o papel vital da água, o maior desafio que enfrentam e até mesmo o quão duradouras elas podem ser. Vamos nessa? Para começar, vamos quebrar um dos maiores paradigmas. Quando pensamos em grandes indústrias gerando energia, é quase automático imaginar chaminés gigantescas expelindo fumaça preta e poluindo a atmosfera, certo? Essa é a imagem clássica das usinas termoelétricas, a carvão ou a gás, que são grandes emissoras de dióxido de carbono, o principal vilão do aquecimento global. Mas aqui vem a primeira grande surpresa. Durante seu processo de operação normal, as usinas nucleares não emitem gases do efeito estufa. Isso mesmo. A geração de eletricidade a partir da fissão nuclear é um processo limpo nesse quesito. O vapor que você vê saindo daquelas torres enormes e icônicas não é fumaça. É apenas vapor de água, resultado do sistema de resfriamento. Isso coloca a energia nuclear em uma posição muito interessante no debate sobre as mudanças climáticas. Enquanto o mundo busca desesperadamente por fontes de energia que não contribuam para o aquecimento do planeta, a nuclear se apresenta como uma alternativa poderosa e de base, ou seja, que pode funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente de ter sol ou vento. Claro, é importante dizer que todo o ciclo de vida da energia nuclear, desde a mineração do urânio até a construção da usina e o descomissionamento, tem sua própria pegada de carbono. No entanto, quando comparada diretamente com os combustíveis fósseis na fase de geração, a diferença é gritante, fazendo dela uma das fontes de energia com menor emissão de carbono por unidade de energia gerada. Ok, se a usina não queima nada, de onde vem toda essa energia? A resposta está no combustível, que é o coração do reator. E esse combustível não é nada comum. Na maioria dos reatores ao redor do mundo, o elemento escolhido é o urânio, mas não qualquer tipo de urânio. O que se usa é o urânio enriquecido. Na natureza, o urânio é encontrado como um minério e é composto principalmente por 2 isótopos. Media Group, Uranium Ore Mining Operation, Pile of Uranium or Rocks. Uranium-Nite, Stock Distribute, Equally,
o urânio-238, que é o mais abundante, mais de 99%, e o urânio-235, que é muito mais raro, cerca de 0,7%. O grande pulo do gato é que apenas o urânio-235 é físsil, ou seja, é ele que consegue sustentar a reação em cadeia necessária para gerar energia no reator. É aqui que entra o processo de enriquecimento. De forma muito simplificada, é um processo industrial complexo e caro que aumenta a concentração do isótopo, o 235, no combustível. Para reatores de energia, essa concentração é elevada de 0,7% para algo em torno de 3 a 5%. Esse material enriquecido é então transformado em pequenas pastilhas de cerâmica, cada uma com o tamanho aproximado de uma borracha de lápis. E não se engane pelo tamanho. Uma única dessas pastilhas contém a mesma quantidade de energia que quase uma tonelada de carvão. Essas pastilhas são empilhadas em longas varetas metálicas, que por sua vez são agrupadas para formar o que chamamos de elemento combustível, que é finalmente carregado no núcleo do reator. Agora que temos o combustível gerando uma quantidade absurda de calor, precisamos controlar e usar essa energia. E olha, para isso, a água desempenha um papel absolutamente fundamental, com dupla função. A primeira, como já mencionamos, é gerar eletricidade. A água de um circuito fechado, chamado de circuito primário, passa pelo núcleo do reator, absorve o calor da fissão e fica extremamente quente, muitas vezes sob altíssima pressão para não ferver. Esse calor é transferido para a água de um segundo circuito, o secundário, que aí sim vira vapor e vai girar as turbinas. É um sistema engenhoso de troca de calor que mantém a água radioativa do primeiro circuito completamente isolada. Mas a segunda função da água é ainda mais crítica: o resfriamento. A reação de fissão, mesmo depois de desligada, continua a gerar calor por um bom tempo, o chamado calor de decaimento. É essencial que haja um fluxo constante de água para resfriar o núcleo do reator e evitar que ele superaqueça a ponto de derreter. É exatamente a falha nesse sistema de resfriamento que causou os acidentes de 3 Mile Island e Fukushima. A perda de água ou da capacidade de bombeá-la para o reator é um dos cenários mais perigosos em uma usina nuclear. Por isso, as usinas são sempre construídas perto de grandes corpos d'água, como rios, lagos ou o mar, e possuem múltiplos sistemas de segurança redundantes, com bombas de emergência e geradores a diesel para garantir que o resfriamento nunca seja interrompido. Tudo bem, a energia nuclear não emite CO2, é super potente, mas ela tem um calcanhar de Aquiles que é, sem dúvida, seu maior desafio técnico e de percepção pública: o lixo nuclear. Após alguns anos de uso, o combustível de urânio se torna menos eficiente e precisa ser substituído. Esse combustível usado, ou lixo nuclear, é extremamente perigoso. Ele contém os produtos da fissão, que são elementos altamente radioativos e que continuarão emitindo radiação por um período de tempo assustadoramente longo. Estamos falando de centenas, milhares ou até centenas de milhares de anos para que alguns desses materiais percam sua periculosidade. O armazenamento seguro desses resíduos é um dos problemas mais complexos da engenharia moderna. Atualmente, a prática mais comum é armazenar o combustível usado em piscinas de resfriamento dentro da própria usina por vários anos, para que ele perca parte do seu calor e radioatividade. Depois disso, ele é transferido para grandes contêineres de concreto e aço, chamados de casks, para armazenamento a seco, também no local da usina. A solução definitiva, defendida por cientistas em todo o mundo, seria o armazenamento geológico profundo, ou seja, enterrar esses resíduos em repositórios construídos a centenas de metros de profundidade em formações rochosas estáveis. No entanto, encontrar locais que sejam geologicamente perfeitos e que tenham aceitação política e pública
tem se provado uma tarefa extremamente difícil. Com todos esses desafios e a complexidade da tecnologia, você poderia pensar que as usinas nucleares são instalações relativamente novas, mas aqui vai a nossa última curiosidade. Muitas delas são verdadeiras veteranas. As primeiras usinas nucleares comerciais começaram a operar no final da década de 1950 e na década de 1960. Isso significa que existem reatores em operação hoje que já passaram dos 50 e alguns até se aproximando dos 60 anos de funcionamento contínuo. Inicialmente, a vida útil projetada para a maioria dessas usinas era de cerca de 40 anos. No entanto, a realidade se mostrou bem diferente e muito mais positiva. Através de programas rigorosos de manutenção, modernização constante de sistemas e substituição de componentes-chave, muitos operadores de usinas nucleares conseguiram provar para os órgãos reguladores que suas instalações poderiam operar com segurança por muito mais tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum que as usinas recebam licenças de operação estendidas para 60 e, mais recentemente, até 80 anos. Isso demonstra a robustez do design original e a eficácia dos protocolos de segurança e engenharia que evoluíram ao longo das décadas. Essas avós atômicas não são apenas relíquias do passado. Elas continuam sendo peças vitais na matriz energética de muitos países, produzindo eletricidade de forma confiável e sem carbono dia após dia. E aí, o que acharam dessa viagem pelo mundo da energia nuclear? É incrível parar para pensar como um processo que acontece no nível dos átomos pode ter um impacto tão gigantesco na nossa civilização. Vimos que, apesar da imagem muitas vezes negativa, as usinas nucleares não contribuem para o efeito estufa durante sua operação. Uma vantagem e tanto no nosso mundo atual. Entendemos um pouco mais sobre o combustível superconcentrado que elas usam, o urânio enriquecido, e o papel absolutamente crítico que a água desempenha, não só para gerar energia, mas principalmente para garantir a segurança, resfriando o coração do reator. Por outro lado, também encaramos o maior fantasma dessa tecnologia, o lixo nuclear, um resíduo perigoso que precisamos aprender a guardar com segurança por um tempo que a nossa mente mal consegue conceber. E por fim, descobrimos que muitas dessas usinas são mais velhas do que imaginávamos, verdadeiras veteranas que continuam a operar com segurança graças a uma engenharia robusta e manutenção constante. A energia nuclear, com todos os seus prós e contras, continua sendo um dos tópicos mais importantes e polarizadores no debate sobre o futuro da energia no nosso planeta. É uma ferramenta poderosa, que exige uma responsabilidade igualmente poderosa. Agora eu quero muito saber a sua opinião. Das 5 curiosidades que a gente explorou hoje, qual delas foi a mais surpreendente para você? Foi o fato de não emitirem CO2? A complexidade do lixo nuclear? Ou talvez a longevidade dessas instalações? Deixa aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa por lá. Se você gostou do vídeo e aprendeu algo novo, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.